Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus! Nós vamos falar nessa noite acerca da igreja de Éfeso. Vamos compreender aquilo que Éfeso tem tão de especial e tão importante para a gente. Aleluia a Deus! Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você que encontrou diz um amém. Amém! O texto diz assim a nós: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste abalar. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei do teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia! Observe novamente o verso de número 4 e o verso de número 5. Olha o que o texto diz para nós. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te ou lembra-te onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Pois se não, se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei ou removerei o teu candeeiro ou candelabro do seu lugar. E você diz amém? Amém. Pode se sentar em nome Glória de a Jesus. Deus, aleluia. Glória. Preste atenção, por gentileza. O termo Apocalipse, ele quer dizer tirar o véu, revelar, trazer aquilo que estava oculto. Apocalipse quer dizer revelação, traz esse sentido. Tirar o véu, revelar o que está oculto. Normalmente as pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Normalmente as pessoas não gostam de ler este livro, mas neste livro nós encontramos o que nós chamamos de doutrina dos fins dos tempos, a escatologia bíblica, como Jesus voltará, como as coisas vão acontecer. Obviamente, não está apenas no livro do Apocalipse, outros livros também nos auxiliam na interpretação no que diz respeito à volta de Jesus, como por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, ele está trazendo sobre a igreja correções doutrinárias, uma instrução para a igreja concernente a essa tão importante doutrina que é a volta de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber algumas coisas ou algumas particularidades, como por exemplo, o apóstolo João está exilado, foi lido aqui, numa ilha por nome Pátimos. João está exilado por causa do nome de Jesus Cristo. Quando João está escrevendo esta carta por meio de uma revelação do próprio Cristo a ele, o propósito primordial é trazer conforto, um conforto para uma igreja que está perseverando em meio a uma perseguição. A igreja está sofrendo com uma perseguição intensa, avassaladora, uma perseguição terrível
que tem tirado a paz de muitos irmãos. É por isso que no versículo de número 9, João está dando ênfase, do capítulo 1, versículo 9, João está dando ênfase que é ele mesmo quem está escrevendo. Porque o propósito de João ao escrever esta carta é falar para os irmãos que ele ainda permanece na fé, mesmo em meio às tribulações. É João olhando para a igreja, para o povo de Deus e dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão padecendo, eu sei que muitos de vocês estão sendo mortos, açoitados, mas eu quero dizer que eu também sou seu companheiro na aflição. É como João olhasse para a igreja e dissesse: eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês não estão sofrendo sozinhos, eu estou com vocês nessa luta. Perceba aqui comigo que quando João está escrevendo, a ideia primordial é trazer um conforto, um consolo para uma igreja que está sofrendo perseguição, para uma igreja que está sendo açoitada, para uma igreja que está sendo oprimida. João está escrevendo para dizer ao povo: fica tranquilo, o autor da história, o Deus que governa a história, o Deus que governa a igreja, também está olhando as nossas aflições. Eu vou repetir: o Deus que governa a história, o Deus que governa o seu povo, o Deus que governa a igreja, Ele está vendo as suas aflições, Ele está vendo as suas dores, Ele está vendo as suas lutas, as suas dificuldades. Eu acho lindo isso aqui, porque quando João está escrevendo, o cenário é um cenário adverso, o cenário é um cenário de tribulação, de perseguição, de luta. E eu aprendo que este cenário de luta, de adversidade, também mostra para nós que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Agora, eu vou repetir: esses cenários adversos apresentados para nós por meio de João no Apocalipse, também mostra para nós que o nosso Senhor governa, mesmo em meio a cenários adversos. O Deus que nós servimos, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele não apenas criou, mas Ele sustenta tudo aquilo que Ele fez. É por isso, irmão, que eu e você podemos descansar em Deus. Por que, Mateus? Porque mesmo em meio à prova, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à adversidade, o Deus que nós servimos está governando a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Oh, glória, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu vim com uma palavra de Deus para você. Esse deserto não te mata, essa luta não te para, porque o Deus que te chamou, te sustentou, Ele é forte. Glória a Deus! Maravilha, Deus! O Apocalipse revela para nós a grandeza da pessoa de Cristo, como Cristo governa a sua igreja, como Cristo governa a história. O tema central do livro do Apocalipse podemos definir que é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. O Apocalipse nos revela isso. Então, se você já estava com medo de ler o Apocalipse, pode ler tranquilo, porque você não vai ficar triste nem desesperado, você vai ficar feliz. Aleluia! Certa vez, o grande avivalista, ele disse que quando ele ficou tranquilo e em paz, porque ele tinha lido o último capítulo da Bíblia, onde diz que nós estaremos com Ele. Vocês estão aqui, gente? Aleluia! João escreve esta carta por volta do ano de 95 depois de Cristo. Ele está exilado nesta ilha por nome Patmos, e João está tendo uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. Entenda isso aqui: João está exilado, João está sofrendo, João está padecendo.
João está sentindo as dores de estar exilado por causa do nome de Cristo. Em outras palavras, João está em um cativeiro. João está cativo por causa do nome de Jesus. Só que eu acho interessante que nesse cativeiro, nesse exílio, nesse lugar desconfortável, desfavorável, um lugar onde ninguém queria estar, João está tendo uma revelação do Senhor. Aleluia. Eu vou repetir. Amém, Jesus. João está aflito, cativo, exilado, sofrendo, padecendo, está sendo oprimido, mas neste ambiente adverso, Deus está se revelando a ele. Eu acho lindo, irmão, porque os cenários adversos não impedem Deus de se manifestar. Aleluia. Eu vou repetir. Os cenários adversos não impedem de Deus se manifestar em nosso favor. Mateus, me prova na Bíblia. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e eu tive visões de Deus. Oh glória! Ezequiel está exilado, sofrendo com a opressão da Babilônia, sofrendo com a opressão dos seus opositores, dos opositores à obra de Deus. Só que nesse cenário adverso, Deus está abrindo os céus a Ezequiel e está revelando a Ezequiel palavras dele a ele. Recebe essa palavra de Deus. Esse cenário que você está vivendo de adversidade, de prova, de luta, de dor, não te mata, mas te leva a experiências profundas. Olha, mas te leva a experiências profundas. Esse cenário de dor, de adversidade, esse cenário de crise, ele não te mata, ele não te fere, ele te deixa mais forte. Certo, é tranquilo, todo mundo é crente. Isso é quando está na prova. A gente tem uma triste mania, nós como crentes, nós falamos do Deus que cura, sim ou não? Mas não queremos passar por enfermidade. Nós falamos do Deus que abre portas, sim ou não? Mas não queremos ver a porta fechada. Nós declaramos que Deus salva vidas, mas nós não queremos ver um ente querido afastado dos caminhos do Senhor. Cenários adversos revelam quem Deus é. Glória a Deus. Porque eu só vou conhecer o Deus que cura passando por enfermidade. Eu só vou conhecer o Deus que fortalece o dia que eu estiver fraco. Eu só vou conhecer, foi lido aqui, o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, o dia que eu estiver angustiado. É por isso que eu vim com esta palavra para o teu coração. Meu coração está ardendo. Eu vim com esta palavra para você te dizer: não desanime, não pare, porque esse cenário não é para acabar com você. Esse cenário está te fazendo ficar mais crente, mais fervoroso. Você não percebeu que depois que essa prova bateu na tua porta, você está orando mais, jejuando mais, subindo mais ao monte, se entregando mais a Deus? Foi só a prova vir que Deus te colocou no eixo e Ele está te dizendo: eu estou te fortalecendo. Deserto não mata crente, irmão. Deserto deixa crente forte. Lucas capítulo 1, versículo de número 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito,
Espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. João Batista está crescendo no deserto. João Batista está se fortalecendo no deserto. Para quê? Para viver a promessa depois que o deserto passar. Receba a sua palavra. Depois desse deserto tem promessa de Deus. Eram 7 igrejas importantes na igreja primitiva: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mateus, só existiam essas 7 igrejas? Não. Essas são as 7 igrejas principais da Ásia Menor. Essas igrejas ficavam nessa província da Ásia Menor e são exemplos de igreja para nós. E nós vamos entender isso aqui. Jesus está enviando uma mensagem às 7 igrejas através de João para encorajar e corrigir. Guarde isso. Jesus está encorajando as igrejas e Jesus está corrigindo as igrejas. Nessas mensagens para as 7 igrejas, o Senhor está apresentando uma radiografia, um raio-x de suas condições e está trazendo exortações à vigilância e correção. Jesus vai mostrar o estado de cada igreja, como cada igreja se encontra, qual é a situação de cada uma delas, e vai apresentar correções, palavras de vigilância, palavras de despertamento. O desejo de Deus aqui é que todas as igrejas leiam essas mensagens e sejam beneficiadas por essas mensagens. Então, nesta noite nós falaremos acerca da igreja de Éfeso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: Éfeso significa desejável ou desejada. Éfeso significa desejável ou desejada. O cenário que Jesus está apresentando acerca desta igreja trata-se de uma igreja que começou bem, começou muito bem, mas por algum motivo no caminhar havia perdido o que lhe deu o conceito de desejável. Ela começou bem, caminhava muito bem, mas em algum momento algo a fez perder o título de desejável. E sabe o que é isso? O amor. Nós vamos entender. Éfeso, nesse contexto, está correndo o risco de perder o posto de desejada para se tornar uma igreja rejeitada. Vou repetir. Éfeso está correndo o risco de perder o posto de desejada e se tornar rejeitada. Sabe o que me entristece? Criou-se na mente de muita gente que Deus não rejeita ninguém. Só que isso é uma mentira. 1 Samuel capítulo de número 16. Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? A igreja de Éfeso está a passos largos, caminhando ao ponto de se tornar uma igreja rejeitada. A título de conhecimento histórico, Éfeso literalmente deixou de existir. Esta igreja está prestes a perder o posto de desejada porque abandonou o primeiro amor.
Já já a gente pega fogo de novo. Não sei se vocês gostam. Eu também gosto. Mas amigo, vamos lá. Éfeso está perdendo o posto de desejada e assumindo o lugar de rejeitada porque abandonou o primeiro amor. Mas Mateus, me explica mais, te explico e vamos lá com calma. Pastor, me deu até meia-noite, gente, eu vou tranquilo. Amém? Brincadeira. A igreja foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. Se tem uma coisa que a igreja de Éfeso foi, é bem estabelecida na doutrina dos apóstolos. Quando a gente lê Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, 3, 4, capítulo 5, nós vamos ver uma grande ênfase dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, aquilo que foi passado pelos discípulos do Senhor, que veio através de Jesus. Eu acho lindo, porque Paulo, no texto da ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo está entregando para a igreja aquilo que ele recebeu de Deus. Então esta doutrina apostólica é tudo que foi transmitida pelo próprio Cristo para a igreja. Então nada está sendo falado de coisas da cabeça ou de achismos. É tudo baseado na própria palavra de Deus. Então a igreja de Éfeso era uma igreja bem estruturada. A igreja de Éfeso era uma igreja muito bem doutrinada. A exemplo disso, Paulo ficou 3 anos naquele lugar ensinando a palavra de Deus. Atos capítulo 1, capítulo 20, verso 31. Paulo fica 3 anos naquele lugar ensinando a palavra de Deus. Gente, Éfeso aprendeu do próprio Paulo. Éfeso aprendeu com o próprio apóstolo Paulo. O maior doutrinador da igreja depois de Jesus Cristo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Éfeso. Quando a gente lê a carta aos Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós vemos que esta igreja é uma igreja espiritual. Ao ler a carta de Paulo aos Efésios, a gente vê que esta igreja é uma igreja espiritual. Ou seja, foi uma igreja que Paulo ensinou, doutrinou por 3 anos. E foi uma igreja espiritual. Só que agora no Apocalipse, no capítulo de número 2, o Senhor está chegando até esta igreja e está repudiando as suas atitudes, os seus atos. Está condenando. Por quê? Porque a igreja perdeu o primeiro amor. Aí você percebe que de uma igreja espiritual, aprovada e abençoada por Deus, a igreja de Éfeso entrou em um declínio, estava se tornando uma igreja rejeitada, porque abandonou o primeiro amor. Então Jesus, por meio do apóstolo João, ele vai entregar esta mensagem. Ele vai trazer uma correção para a igreja de Éfeso. Jesus ele vai elogiar esta igreja inicialmente. Ele vai aplicar pelo menos 4 coisas acerca desta igreja. Primeiro, Jesus vai elogiar o trabalho dela, o cansaço, a fadiga de trabalhar. Porque Éfeso era uma igreja que trabalhava. Você vai olhar para o texto do capítulo de número 2 e você vai ver Jesus dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Olha o que Jesus está dizendo a esta igreja: eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês fazem a obra. Éfeso não é uma igreja que fica de braços cruzados, porque olha para cá, Jesus não chamou ninguém para ficar sentado no banco, irmão. Eu vou de novo. Jesus não chamou ninguém para ficar sentado no banco.
Todos que foram chamados por Cristo foram chamados para o trabalho, para o serviço. Glória a Deus, aleluia. Todos foram chamados para fazer alguma coisa. Mas Mateus, espera aí, eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Minha filha estava concordando comigo. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu não sei tocar instrumento. Beleza, não sabe. Mas você pode evangelizar alguém na rua. Amém. Você pode interceder por alguém. Você pode levar uma cesta básica para alguém. Você pode ser um abraço acolhedor para alguém. Você acha que a função da igreja é só o que a gente vê aqui dentro? Pregar, cantar, tocar? Não, irmão. O que nós fazemos aqui, nem todos vão. Mas o que você pode fazer, nem todos que nós que estamos aqui em cima vai fazer. Eu estou aqui pregando para vocês, talvez tem gente que nem crente é, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Deus pode estar me usando para alcançar você. Mas para que você pudesse estar aqui, alguém te trouxe, te chamou. Eu não fui lá. Vocês estão me entendendo, gente? Que trabalhar para Jesus não é só estar em cima do altar. Glória a Deus. Trabalhar para Jesus é não só estar à frente fazendo alguma coisa. Tem várias coisas na seara de Deus para estar fazendo, irmão. Glória a Deus. Eu, nas minhas horas vagas de pregador, auxilio no presbitério da igreja, presbítero. Sou líder de jovens com minha esposa, professor da escola da nossa igreja, para a glória de Deus. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, envolver na obra de Deus, de acordo com o chamado que Deus te designou. Mateus, não sei para que fui chamado. Não sabe? Então começa a fazer alguma coisa. Não, Mateus, eu não sei para que eu fui chamado. Faz alguma coisa que você descobre. Vai limpar a igreja, vai atender o povo, vai abraçar o povo, vai orar pelo povo, vai tentar pregar, vai tentar cantar, vai fazer alguma coisa. Mas você foi chamado para o trabalho. Tem uma musiquinha das crianças que é: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Os antigos falavam que membro de banco é porta e parafuso. Você não foi chamado para ser membro de banco. Aleluia. Deus te chamou para a seara dele. Glória a Deus. Então larga essa preguiça, essa moleza espiritual e começa a se envolver na obra de Deus. Vocês estão aqui, gente? A igreja de Éfeso é conhecida pelo trabalho. Uma igreja que põe a mão no arado e não olha para trás. Segundo, a igreja de Éfeso é conhecida por ser uma igreja perseverante, que persevera. A igreja de Éfeso é uma igreja que suporta a pressão. Ela aguenta a pressão. Ela suporta o sofrimento. Vocês estão comigo? Amém. Jesus disse: eu conheço o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Persevera mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta. A igreja de Éfeso é uma igreja que se mantém firme mesmo em meio às perseguições. O triste da nossa geração é que tem muito crente mimizento. Já viu crente mimizento? Bateu o dedinho do pé na cadeira: eu não vou mais para a igreja. Vocês estão comigo, gente? Eu estou com uma dor de cabeça. Não quero mais saber de Jesus. Uma geração Nutella, irmão, que qualquer coisinha quer largar Jesus. Vocês estão comigo? Qualquer coisinha quer chutar o balde. Qualquer coisinha quer abrir mão das coisas. Não pode haver uma prova, uma luta, uma portinha fechada sequer que já diz: eu não quero mais saber de igreja.
muita pressão. Aí vem Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, Aleluia. negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a tua cruz. E siga. Deixa eu te dar uma notícia: a partir do momento que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador e passou a servi-lo, você não tem direito a retroceder. A tua vida velha já, oh glória, a tua vida velha já ficou para trás. É uma igreja que diz, como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória! É uma igreja que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à adversidade, está dizendo: eu não largo Jesus, não abro mão de Jesus, eu quero o céu. Maravilha, Deus. Está permanecendo, está firme. A grande dificuldade dos crentes hoje em permanecer é porque está construindo a tua casa no lugar errado. Vou repetir: a maior dificuldade dos crentes em permanecer é porque está construindo a tua casa no lugar errado. Jesus vai dar um exemplo de dois homens. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro construiu a sua casa sobre a areia. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, veio as provações, veio as adversidades, mas aquela casa permaneceu, porque ela estava firmada na rocha. Aquele homem que sustentou a tua casa sobre a areia, veio os ventos, veio a tempestade, veio as crises, veio as adversidades, mas ela não suportou, porque aonde ela estava firmada não dava sustentabilidade para ela permanecer. Deixa eu te falar, crente, para de correr atrás de profecia, porque a maior profecia está na palavra. Para de correr atrás de gente que não tem vida com Deus. Corra para o quarto de oração e vai ouvir aquilo que Deus tem para falar com você por meio da oração. O que vai te sustentar não é a profecia do Pix, não é a profecia do CPF, mas o que vai te sustentar é uma vida firmada na rocha, e a rocha é, olha, a rocha é Cristo. Aleluia. Vamos lá. Estou encerrando. 11h59 a gente acaba. Obrigado, Deus. Éfeso é uma igreja que não tolera o mal. Éfeso não tolera o mal. Está no versículo de número 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más. Olha aqui o Senhor está dizendo sobre Éfeso: eu sei que você não suporta pessoas más. Guarda essa informação, porque ela complementa com o que diz a seguir. Jesus está dizendo: vocês não suportam, não toleram pessoas más, e colocam à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E vocês descobriram que eles são impostores. A igreja de Éfeso não tolera pessoas más, e ela também tem um discernimento de quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Vou repetir: a igreja em Éfeso, ela não tolera o mal, e ela tem um discernimento de quem são os verdadeiros e de quem são os falsos. Sabe como é que ela faz isso? Ela coloca à prova os que não são de verdade. Ela coloca à prova aqueles que não são de verdade e os rejeita e os exorta
à luz da palavra de Deus. Olha para mim, que isso aqui pode doer, mas vai curar depois. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Quem disse para você que Jesus tem que te aceitar do jeitinho que você é? Maravilha. Quem disse para você que Jesus tem que te aceitar do jeitinho que você é? Não é vinde a mim como estais, é vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Quem disse para você que Jesus tem que te aceitar do jeitinho que você é? Porque a gente está na moda por aí, né? Está na moda por aí, dizendo que Jesus não me ama do jeitinho que eu sou. Jesus me aceita do jeitinho que eu sou. Deixa eu te dar um recado. Só que não. Meu Deus. Aleluia. É, Jesus. Jesus não vai te aceitar do jeitinho que você é. Jesus te aceita do jeitinho que você deve ser. Transformado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu ir mais fundo para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Jesus não vai mudar os seus padrões estabelecidos na palavra para aceitar aquilo que você está querendo que Ele aceite. Para Jesus, pecado continua sendo pecado. Aleluia. Eu vou ir. Para Jesus, pecado continua sendo pecado. Adultério continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Fornicação continua sendo pecado. Vocês estão comigo, gente? Agora, pornografia continua sendo pecado. Relações sexuais ilícitas continua sendo pecado. Deus não vai mudar a sua palavra para agradar A, B, C, D ou E. Ele vai pregar a sua palavra para que a sua igreja seja salva. Não, eu estou cansado, de verdade. Eu estou cansado. Tem lugar que a gente vai por aí, irmão, que está uma nojeira. Você me perdoa a expressão. Gente sem compromisso, falando o nome de Deus. Gente sem vida com Deus, falando do nome de Jesus. A igreja precisa, irmão, a igreja precisa de um despertar. Porque a palavra não veio para agradar a mim ou a você. Aleluia. A palavra veio para ser anunciada do jeito que ela é. É Deus. Só que hoje o povo quer escutar aquilo que vai alegrar o coração deles. Recebe a chave de carro, a casa, o dinheiro. Recebe. E o povo continua com a vida podre, sem ter relacionamento com Deus, sem ter uma transformação. O adúltero entra no culto, o adúltero sai adúltero pior. Você tinha uma mulher fora do casamento, agora tem duas, sem vergonha. Por que disso, irmão? Porque a igreja está resistindo de pregar a palavra da verdade. Glória a Deus. Aleluia. A igreja está se calando porque tem medo de perder os membros, de perder o povo. E eu aprendo com o apóstolo Paulo, que ele chega para a igreja de Corinto e diz: eu já disse para vocês colocarem essas pessoas que estão tendo relações sexuais ilícitas para fora da igreja. Eu já falei, manda embora.
não quer arrependimento, que vai embora. Se quer viver com vida avacalhada, irmão, viva fora da igreja. Oh, glória. Hino 422 da harpa cristã. No céu não entra pecado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus não está, irmão. Os olhos do Senhor estão contemplando todos nós. Eu sinto o temor de Deus ao liberar essa palavra, irmão. Meu coração treme ao dizer estas coisas. Eu não conheço o pastor na intimidade, não conheço quem me chamou, irmã Sara, na intimidade. Conheci agora. Nunca conversei, nunca tomei café. Mas eu sinto a voz de Deus dizendo para mim nesse lugar, irmão. Aleluia, Deus. Tem conserto passando aqui, gente. Não se importe com quem foi embora. Se alegre com os que vão ficar. Deus vai ser bom. Olha, eu sinto uma palavra de Deus aqui. Deus vai começar a tirar o joio do meio do trigo. Gente avacalhada não vai ficar. Gente sem compromisso com Deus não vai ficar. Deus está separando um povo santo, temente, que ama a palavra de Deus. Essa mensagem está te incomodando, resolve com Deus. Porque não conversei com o pastor, não conversei com a irmã Sara, não tive contato nenhum com nenhum deles. Mas o que eu estou falando aqui, irmão, é direcionado pelo Glória a Espírito. Jesus! Glória a Deus! Perceba que quando nós olhamos num olhar superficial, de cima, simplesmente a aparência dessa igreja, todo mundo ia querer congregar lá, gente. Todos nós iríamos querer estar naquele lugar, congregando. Por quê? Porque é uma igreja que trabalha, é uma igreja que persevera, é uma igreja que não tolera o mal, e é uma igreja que tem discernimento. Todo mundo aqui queria congregar lá. Se olhássemos e alguém dissesse: tem uma igreja lá, irmão, que prega, que não tolera o erro, que tem sensibilidade, que trabalha, que é envolvido, que é perseverante, a gente ia ficar doido. Eu ia querendo pregar numa igreja dessa. Uma igreja que é envolvida na obra de Deus. Ao olharmos estas coisas, aparentemente, é uma igreja de agradável, louvável, uma igreja de se admirar. Só que nesta igreja tem este ponto que está desagradando a Deus. Tem um ponto que está mexendo com Deus. E tudo que ela possuía de bom, tudo que ela tinha de bom, de vantajoso, não estava tirando a ira de Deus sobre ela. Mas Mateus, ela tinha tanta coisa boa, tinha tanta coisa boa, mas tinha uma coisa que estava desagradando a Deus. Tinha uma coisa que estava mexendo com o Senhor. E o que é? A igreja abandonou o primeiro amor. Éfeso é a igreja que largou, que abandonou. Deixa eu ilustrar para você. Está vendo essa toalhinha aqui? Diversas vezes você já me viu enxugar o meu suor.
é minha. Você vai ver, tem meu nome. Mateus Emanuel. Ela é minha. Aonde eu vou, pastor, ela está comigo. Enxuga as minhas lágrimas. Enxuga o meu suor. É minha. Só que cansei. Não quero mais. Então eu estou abandonando ela e vou embora. Meu Deus. A igreja de Éfeso, ela estava com o primeiro amor. Ela caminhava com o primeiro amor. Ela tinha o primeiro amor. Ela tinha o desejo por Deus, de um relacionamento com Deus. Só que em algum momento ela largou, abandonou o primeiro amor. E é como se a igreja olhasse para esse primeiro amor e dissesse: eu não te quero mais. Não, mas espera aí, ela está pregando, mas eu não quero o primeiro amor. Eita, ela está cantando, mas eu não quero o primeiro amor. Ela vem para o culto, mas ela não quer o primeiro amor. Ela está participando dos trabalhos da igreja, mas ela já abandonou o primeiro amor. A igreja em Éfeso está olhando para Deus e está dizendo: não te quero mais. Estou te largando. Estou te abandonando. A luta contra a heresia, o cansaço do trabalho, está gerando um endurecimento no coração da igreja. Eles tinham a doutrina certa, o ensino correto, uma maneira de conduzir as coisas certa, mas o seu coração estava frio, gelado. Tem um perigo em ser zeloso sem ter uma espiritualidade, porque tem muita gente que é zelosa pelas coisas de Deus, gosta das coisas de Deus certinhas, mas está sem espiritualidade. Defender a fé sem se deleitar em Deus, sem ter prazer em Deus. O trabalho para Deus tomou o lugar do relacionamento com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Eles defendiam a fé sem se deleitar em Deus, sem se relacionar com Deus, porque o trabalho tomou o lugar do relacionamento com o Senhor. A igreja até faz, mas não se relaciona com Deus. Vocês estão aqui, gente? A igreja faz, mas não se relaciona com Deus. Deixa eu te falar um negócio. Estar envolvido na obra de Deus não quer dizer estar envolvido com Deus. Fazer coisas para Deus não quer dizer ter relacionamento com Deus. Mateus não concorda, me dá prova bíblica, te dou prova bíblica. Jesus disse, Mateus capítulo de número 7, muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios, em teu nome marchei no poder, parafraseando, em teu nome falei em línguas, em teu nome estava no culto, em teu nome ouvi a tua palavra. E o Senhor olhará para estas pessoas e dirá: eu não vos conheço. Meu Deus. Conhecer aqui, gente, é se relacionar. Conhecer aqui é estar
íntimo de Deus. Conhecer aqui é você ter relacionamento com Deus. A igreja em Éfeso está fazendo, mas não tem relacionamento. A igreja em Éfeso está fazendo, mas não está íntima de Deus. Deixa eu te falar, nem todos que estão fazendo para Deus têm vida com Deus. Nem todo mundo que fala em nome de Deus tem relacionamento com Deus. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, mas o seu coração já está distante dele faz tempo. Tem muita gente que fala no nome de Deus e canta o nome de Deus, que é uma maravilha, uma beleza, mas já não tem relacionamento com Deus faz tempo. É a igreja de Éfeso. Cultua aquilo que não vive, canta aquilo que não faz, fala aquilo que não vive, não pratica. Estão longe de Deus. A exortação para a igreja é para que a igreja não viva de aparência. A exortação para a igreja em Éfeso é para a igreja não viver de aparência, mas de intimidade. Deixa eu te perguntar com muito carinho, temor e amor, como é que está a tua intimidade com o Espírito Santo? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua intimidade com o Senhor? O teu relacionamento com Deus. Mateus, eu estou no culto, mas e na tua casa? E no teu secreto? Mateus, eu participo dos trabalhos da igreja, mas e a tua vida de oração? A tua vida de entrega? A tua vida de secreto com Deus? Mas Mateus, eu falo em línguas. Mateus, eu marcho no poder. Mateus, eu levanto a mão e dou glórias a Deus. Mas e quando você está no quarto e ninguém está te vendo? Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Há quanto tempo Deus não te visita no teu quarto? Há quanto tempo você não se entrega verdadeiramente a Deus? A igreja de Éfeso vive de aparência e não de intimidade. Vive do que sabe fazer, mas não tem essência naquilo que faz. Só que Jesus vai trazer um remédio para trazer restauração, e é isso que nós vamos trabalhar para a gente orar. Jesus chama a igreja a pelo menos 3 coisas. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Lembra onde você caiu. Jesus está olhando para a igreja e está dizendo: você sabe quando foi que você deixou de ser fervoroso? Você sabe quando você saiu do secreto da oração? Você sabe quando você deixou de viver as experiências com Deus no secreto e agora está vivendo de forma mecanizada? Sabe o que é viver de forma mecanizada? É de forma automática, irmão. Eu já sei fazer, então faço. Eu já sei pregar, então eu prego. Eu já sei cantar, então eu canto. Eu já sei tocar, então eu toco. Se perguntar para os irmãos aqui, eles vão afirmar
que eles podem ficar 1, 2, 3 semanas sem tocar, mas quando pegar o violão, um instrumento, vão tocar. Por causa da experiência. É igual andar de bicicleta, irmão. Uma vez que você aprendeu, já era. Você ficou experiente, sabe como fazer. O problema é que a gente está pegando as nossas experiências, está mascarando para disfarçar a falta de espiritualidade nossa. Eu vou repetir isso aqui. O problema é que nós estamos usando na nossa experiência para disfarçar a falta da nossa vida de oração, a falta da nossa vida de entrega. Aí Jesus está olhando para a igreja em Éfeso e está dizendo: você sabe aonde você caiu. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te. É a segunda coisa. Jesus está chamando esta igreja para um arrependimento. Porque, irmão, se você caiu, existe um advogado, existe alguém para interceder por você. O Espírito Santo está junto ao Pai. Jesus está junto ao Pai, rogando por nós. O Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A gente é falho, a nossa carne nos faz cair, pecar, errar. Só que a advertência de Jesus é: se você caiu, lembra onde você caiu e arrependa. Não viva de aparência. Não tente disfarçar uma espiritualidade. Não tente disfarçar uma vida com Deus. Se caiu, arrependa-se. E o que é arrepender-se, Mateus? É mudança de mente e de direção. Lembra-te onde caíste. Arrependa-te. Voltar para onde? Para a prática das primeiras obras. Jesus está olhando para a igreja e está dizendo: primeiro, recorde, lembre onde você caiu. Segundo, arrependa-se dos seus pecados. Terceiro, volte, retorne à prática das primeiras obras. Deixa eu te falar uma coisa. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai e foi gastar todos os seus recursos longe da casa do pai, quando ele se lembra da casa do pai, ele também já sabia o caminho para voltar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você saiu, você caiu, você errou, você pecou, mas você sabe também o caminho de volta. Arrependa-se e volta para Cristo. Cristo tem o perdão dos teus pecados. Só que há um perigo aqui, irmão, e eu encerro. Porque Jesus está fazendo a advertência sobre a igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso, mas também faz uma promessa. Ele diz: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, pois se não se arrependeres, em breve virei contra ti e removerei de ti o teu candelabro. Sabe o que isso significa? O pastor leu. Candelabro, ou candeeiro, significa o título de igreja. É Jesus olhando para a igreja de Éfeso e dizendo: se vocês não se arrependerem, eu tiro de vocês o título de igreja. Vão cantar como igreja, vão pregar como igreja, levantar a mão como igreja, vão declarar palavras como igreja, mas o Senhor vai olhar e vai dizer: vocês não são a minha igreja.
esta noite, para mim e para você, é uma noite de recordação. Aleluia, Deus. Uma noite de arrependimento. Uma noite de retornar. Retornar para onde? Para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Os pés do Cristo. Aos pés de Jesus. A qualquer hora dessa, o nosso Senhor voltará, descerá do céu. E Ele vai buscar uma igreja que foi lavada e remida pelo Senhor. O chamado de Deus para nós aqui nessa noite é: eu não quero que você viva de aparência, eu quero ser íntimo de você novamente. Eu sei, você sabe aonde você caiu, e é noite de arrependimento, então arrependa-se. Arrependa-se, volta à prática das primeiras obras. Irmão, ainda dá tempo, ainda temos oportunidade, a porta da graça ainda está aberta, ainda estamos com vida. É noite de buscarmos a Deus e adorarmos a Deus de verdade. Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. A liberdade nossa está em Cristo. É tempo de voltarmos à essência do primeiro amor. Você lembra, crente, quando você se trancava no quarto e dizia: eu só saio daqui quando a tua presença me envolver, eu só saio daqui quando a tua presença me encher, eu só saio daqui quando eu sentir a tua presença. Você se lembra quando você se trancava no quarto e pedia a Deus dons espirituais? Falava: Deus, eu quero mais a tua presença. Deus, eu quero mais do Senhor. Aleluia. Aonde foi que você abandonou esse primeiro amor? Aonde foi que você deixou? Aonde foi que você se esqueceu? Aonde foi que você largou? É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É noite de Deus reavivar o teu coração. Aleluia. Fica de pé para a gente orar e eu encerro. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Voltar ao primeiro amor. Aleluia. Voltar à essência da adoração. Voltar ao início de tudo. Lembra quando você foi cheio do Espírito Santo a primeira vez? Aleluia. Lembra quando o Espírito Santo te avivou a primeira vez? Lembra? Glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me entregar de novo ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo, há um quebrantamento aqui neste lugar, gente. Deus, oh Deus. Espírito Santo, nos faça voltar à prática das primeiras obras. Arrepender-nos. Amarmos ao Senhor uma vez mais. Nos curvarmos à tua soberania.